Salve, salve galera! Vamos começar um projetinho novo. Bom, semanalmente agora eu vou subir aulas sobre o continente africano. Aula 1, aula 2, aula 3, os mais diversos assuntos. E para começar, eu vou falar sobre os aspectos naturais do continente africano. Tanto que esse projeto novo, na descrição do vídeo, você vai clicar e vai te direcionar ao TED, onde você pode realizar algumas perguntas sobre o vídeo, até para ver se fixou o conteúdo, e um outro link vai te direcionar a uma apresentação. Você pode usar essa apresentação nas suas aulas, você pode usar essa apresentação para estudar, você usa os exercícios, ou seja, esse projeto então ele compõe de uma videoaula, de uma apresentação e de uma lista de exercícios. Claro, e você que é meu aluno a gente já sabe, não é? Esses exercícios eu vou corrigi-los na sala e, através das dúvidas, a gente desenvolve o nosso aprendizado. Beleza? Bom, com vocês aí, África, aspectos naturais. Bom, meus caros, a África ela é o mais tropical dos continentes, mas isso não quer dizer que ela é um continente extremamente chuvoso. Pelo contrário, a África ela abriga o maior deserto do mundo, que é o deserto que você já bem sabe, o deserto do Saara. Mas as áreas úmidas da África estão muito ali concentrada próxima à linha do Equador, como você pode olhar nessa imagem aqui, bem concentrada na linha do Equador. A floresta do Congo é um grande exemplo, está bem próxima ali do Equador e ela lembra muito a nossa floresta amazônica, biodiversidade e afins. Bom, já que a gente falou em deserto, vamos falar um pouquinho dos desertos aí da África. Grandes mestres, só para vocês terem ideia, a África ela tem dois grandes desertos, que é o deserto do Saara e o deserto do Kalahari, localizado aqui ó, no sudoeste da África. Agora, vamos entender o seguinte. Como se formam os desertos da África? Aliás, os principais, o Saara e o Kalahari. Bom, vamos começar aí pelo básico. Vamos começar pelo Kalahari. Grandes mestres, o deserto do Kalahari está próximo ao litoral. Tem uma corrente marítima que passa nessa região. Ela se chama corrente de Benguela. Alguns chamam de corrente de Bengala. Enfim, cara, se você ler um nome parecido com esse, pode partir para cima que é ela. Bom, essa corrente de Bengala ou de Benguela, ela se origina no Polo Sul. Então ela é uma corrente bem fria, ela é uma corrente polar. E como ela passa nessa região, ela dificulta que a água do Oceano Atlântico, a água do mar, evapore. E por dificultar essa evaporação, vamos pensar no raciocínio lógico. Dificulta também a formação de nuvens. Raciocínio lógico. Dificulta a formação de nuvens, você não vai ter chuva. Bom, sem chuva você tem um deserto. Óbvio, uma explicação bem simples, mas vale entender, olha só. Então você tem uma corrente marítima fria, que dificulta a evaporação da água. E essa dificuldade que a corrente marítima cria vai gerar a falta de nuvens que gera o deserto. Já o deserto do Saara, até pelo seu tamanho, você pega toda a faixa norte do continente africano, que é o Brasil, ele não sofre esse lance direto aí das correntes marítimas. No caso lá do deserto do Saara, sobre o deserto do Saara, você tem uma zona de alta pressão. Então você imagina um monte de vento, um monte de massa de ar bem simples girando sobre o território. E esse movimento dessas massas de ar impedem que as correntes marítimas úmidas, que tem até boa vontade de levar umidade lá no deserto, cheguem. Então ela está movimentando e esbarrando a chegada dessas correntes úmidas, porque acaba gerando um grande deserto. Tá bom. A Cordilheira do Atlas, que é uma cadeia montanhosa logo no extremo norte do continente africano, também impede a chegada de correntes marítimas? Também impede. Ela, querendo ou não, ela barra a chegada de correntes marítimas de origem do mar Mediterrâneo. Mas um dos principais fatores que gera o deserto do Saara é essa zona de alta pressão que tem sobre o seu território. E até curioso você pensar que o deserto do Saara, nas zonas climáticas, está na zona mais úmida da Terra. Beleza? Só lembrando, a África é o continente mais tropical do mundo mesmo. Se você pegar, ela está muito bem distribuída entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, mas isso não quer dizer que ela é o continente mais úmido do planeta. Ok? Bom, dando continuidade, a gente também tem que falar de um probleminha que acontece lá na África, que é o lance da desertificação.
Isso é um grande problema. Bom, antes de mais nada, vamos definir o que é a desertificação. Desertificação bem simples, meus caros. Olha só, é o processo pelo qual uma determinada região vai virar um deserto. Fácil, não é? Processo pelo qual uma determinada região vira um deserto. Tá bom. Embora todo mundo sabe que o deserto do Saara, o deserto do Kalahari, é um deserto de origem natural, esses desertos, eles vêm se expandindo, eles vêm aumentando. Principalmente o deserto do Saara. Por que eles vêm aumentando? Olha só, o que vem acontecendo? Vem acontecendo uma criação extensiva agrária voltada à exportação, sobretudo no sul do deserto do Saara, uma faixa que se chama Sahel. Alguns falam Sahel, outros falam Sahel, mas numa faixa logo ao sul do deserto do Saara. Então o que acontece? Lá você tem algumas árvores, beleza. Essas árvores, elas acabam impedindo o avanço do deserto. O que vem acontecendo? Muitos latifundiários, muitos donos de terras gigantescas lá na África, vêm retirando essas árvores para plantar produtos tropicais, por exemplo, como a cana-de-açúcar, o café e afins. Vem destruindo essa mata. Quando você retira essa árvore, você querendo ou não, você tirou aquela parede que impediu o avanço do deserto. E esse deserto ele vem avançando. Aí que começa a gerar um grande pepino nisso tudo. Por quê? Nós sabemos que a África é um dos continentes, aliás, é um dos continentes não, é o continente que passa por situações horríveis, por situações que, enfim, não vamos nem falar, por situações de fome severa. E aí, você está avançando o deserto sobre um território que antes, ou historicamente, fornecia alimento para aquela população. E você está tirando a árvore para plantar um produto que não vai te alimentar. Você está tirando a árvore para plantar um produto que vai ser exportado. Então, não é que a África ela tem pouco alimento. A África ela tem muito alimento, ela produz bastante. Só que, como é de praxe de continentes subdesenvolvidos, países subdesenvolvidos, essa produção ela é voltada para a exportação. Se preocupa não vai achando que isso é só na África não, a gente bem sabe no Brasil. Se você pegar lá no início do governo Lula, ele lançou um programinha que chamava Fome Zero. E esse programa gerou muita polêmica, porque é difícil, né, você colocar um programa que chama Fome Zero num dos países que mais exportam alimentos do mundo. Bom, é o que acontece na África, então você produz muito alimento e é voltado para exportação. Só que, querendo ou não, você tem até uma concentração demográfica lá naquela região. Você tendo uma concentração demográfica naquela região, aquela população vai ficar sem alimento. Aí você tem um lugar que não tem mais alimento, um lugar que o deserto do Saara avançou e as poucas terras produtivas estão na mão dos grandes latifuniários. E olha só, a desertificação vem aumentando. Muitos até falam que a desertificação é o resultado da fome. Para aí para refletir um pouquinho, beleza? Vou continuar. Falamos aí do clima da África, falamos aí da origem dos desertos da África. Vamos falar um pouco do relevo da África. É fácil, cara, simples demais, você não vai ter mais erro. O relevo da África, ele é constituído de planaltos, porque é um terreno muito antigo. Só que isso também não quer dizer que os planaltos da África são pequenos planaltos, são grandes planaltos, são grandes maciços. Por ser um terreno muito antigo, a África já passou por um intenso processo de erosão. Então, por ter passado por um processo de intensa erosão, você não tem um terreno irregular assim. Vamos imaginar o irregular com um monte de montanha. Você tem planaltos, boa parte do território constituído de planaltos. Porém, vale destacar, a África é um continente gigantesco. Eu não vou falar que toda a África é constituída de planaltos. Não. Mas boa parte do continente tem planaltos porque é um terreno muito antigo, de formação geológica muito antigo, e passou por um intenso processo de erosão. Mas eu tenho na África movimentos recentes de placas tectônicas. Esses movimentos recentes de placas tectônicas vai gerar algumas montanhas, vai gerar algumas fossas, enfim, por exemplo, o Pico Kilimanjaro, essa imagem aqui do lado maravilhosa, super conhecido lá na Tanzânia, é um terreno super recente, ou seja, resultado de um movimento recente de placas tectônicas.
O Lago Vitória, que é a nascente do Rio Nilo, nessa imagem aqui, ó, é um resultado recente de um movimento de placa tectônica, ou seja, uma fossa. Essas fossas, é até interessante, essas fossas tectônicas dá origem a grandes lagos lá na África, como o Vitória, que eu já mostrei, o Tanganyika, o Niassa e afins. Só para você ter ideia, é tão simples estudar o relevo da África, que a África é dividida em 3 unidades geomorfológicas. Simples, olha só. Bom, nós vamos ter o Planalto Setentrional, faixa norte, nós iremos ter o Planalto Meridional e o Planalto Oriental. Só para dar um destaque, é nesse Planalto Oriental que basicamente a gente vai ter as fossas e as grandes montanhas. É uma região de origem vulcânica. Tudo bem? Continuando. Falar da vegetação da África é fácil, né? Bom, é só analisar o tamanho latitudinal do continente africano. Basicamente, todo tipo de vegetação lá na África você vai ter. Você só não vai ter uma vegetação polar. Até porque você não tem uma região polar, uma região tão fria lá. E a vegetação, querendo ou não, na África, como em qualquer lugar, ela vai se adaptar ao clima. A vegetação mais conhecida da África, falou em África, a gente sempre lembra naquela cena da National Geographic. O leão correndo atrás de um animalzinho. E essa vegetação é a famosa savana. Ela é a vegetação mais conhecida do continente. E ela foi muito divulgada em quadrinhos e em filmes de conteúdo colonialista, por exemplo, como o Tarzan, o Rei Leão e afins. Só para vocês terem ideia, as savanas, essa vegetação aqui que eu vou colocar do lado agora, só para você ter ideia, olha, ela lembra muito uma vegetação aqui do Brasil. Ela lembra muito o Cerrado do Brasil Central. Inclusive, quando se estuda Cerrado aqui no Brasil, as pessoas falam que o Cerrado é a savana brasileira. E a savana, basicamente, ela é composta, em sua maior parte, de plantas herbáceas e arbustivas. Ok? Basicamente, a vegetação da África constitui isso. Ok? Eu vou ter uma vegetação desértica, eu vou ter uma vegetação tropical, vou ter vegetação que lembra muito uma floresta equatorial, que é o caso da floresta do Congo, mas a maior parte do território africano é constituído da vegetação de savana, mesmo porque uma grande parte do território é deserto. É o caso do Saara, ok? Falar da hidrografia da África você deve estar pensando, cara, o continente é gigantesco, logo a rede hidrográfica é super gigante. Não é? A África apresenta uma rede hidrográfica, vamos dizer assim, muito modesta. Mesmo porque você tem presença de áreas de clima árido e assim, são pequenas áreas, são grandes áreas e, querendo ou não, a água não combina com o clima árido. É muito modesta a hidrografia da África, mas isso não quer dizer que ela não seja utilizada. Só para vocês terem ideia, a África ela apresenta mais ou menos 40% do potencial hidroelétrico do mundo. Afinal, como a gente já viu no relevo, boa parte do continente africano é constituído de planaltos. Ou seja, lá no sexto aninho, com a tia Doralice, quando ela te ensinou o rio Chiquilanau, apresentam grandes quedas. E nós bem sabemos que grandes quedas, querendo ou não, favorecem a construção de usinas hidrelétricas. Ok? Mas também bem sabemos que para se construir usinas hidroelétricas, você precisa de... Isso aí, você precisa de dinheiro. Bom, vamos aí dar destaque a basicamente 2 rios na África, que é o Rio Nilo, onde o historiador Heródoto, lá no século V a.C., já dizia que o Rio Nilo é uma dádiva de Deus. Afinal, o Rio Nilo foi o principal expoente natural para o desenvolvimento das sociedades fluviais. Enfim, que aí até vai culminar na sociedade egípcia. É o maior rio da África, o segundo maior rio do mundo, só perdendo para o nosso querido, o Amazonas. E a gente também vai ter o Rio Congo. Só para vocês terem ideia, eu falei da hidrelétrica, tem um projeto entre África e China, continente africano e China, para se construir a maior usina hidrelétrica do mundo, superando a usina de Três Gargantas na própria China. Essa usina ela
é para desenvolver, para ser construída na bacia do Rio Congo. Afinal, é o segundo maior rio em volume de água, também só perde para o rio Amazonas. Só para vocês terem ideia, o continente africano apresenta as maiores reservas minerais do planeta Terra. Então, há um interesse chinês aí nessa construção de hidrelétrica. Não é para levar energia elétrica para a população, não. Bom, vamos continuar. É isso aí, galera. Então, falamos aí do clima, falamos aí da vegetação, falamos aí do relevo, falamos aí da hidrografia da África em linhas bem gerais. Essa é a nossa aula 1. Não se esqueça, na descrição do vídeo você vai encontrar um link para o TED e vai encontrar outro link que vai abrir uma apresentação desta aula, ou seja, pacote completo, aula, apresentação e exercícios. Lembrando, você que é meu aluno, nós iremos discutir as respostas, 1000 dúvidas que irão aparecer. Eu estarei lá para respondê-las e aprender com vocês também. Valeu, até a próxima com a aula 2 do continente africano. Fui!